Oi pessoal, Vinícius, Portfólio Vinícius, mais um vídeo no ar. Bom, estamos aqui nessa segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021, nas expectativas do desfile militar, tanques de guerra blindados, né, como também outros carregamentos de armamentos que vão ser expostos. Esperados ministérios, né, tanques de guerra, e eles vão ali em direção ao Palácio do Planalto, onde o presidente vai receber um convite, né, oficial para depois assistir um exercício militar da Marinha. Ou seja, tanques de guerra nas ruas durante a votação, né, que foi a plenário, mesmo a comissão anterior tendo rejeitado, para ver se terá o voto impresso, fatídico, né, o voto impresso, que é o factoide que foi criado, né, por Bolsonaro, né, e seus apoiadores, enfim, para poder melar a próxima eleição, alegando que é possível ter fraude, que houve fraude, sendo que não tem nenhuma comprovação dessa fraude, né? Não há o que falar sobre isso, foi simplesmente um factoide que acaba colando, né, em certos setores da sociedade, porque realmente cria essa desconfiança em relação a um voto que não é físico, no sentido, ele é eletrônico, não é físico, e aí isso acaba despertando apoio das pessoas que são mais assim influenciáveis, né? Outros apoiam de má fé, vendo que a chance do presidente ser eleito vai se diminuindo, né? E temos agora os militares, né, participando desta verdadeira palhaçada, né? Muitos computadores estão até otimistas, dizendo que isso aí é desespero, que vai ser ridículo. Eu ainda acho que temos que ter receio, né? O Brasil não é para amadores, vamos falar assim, né, para muita coisa, ou seja, né, nós sabemos já de episódios em que, por exemplo, o general Heleno já soltou indiretas em relação à questão para que o STF considerasse a prisão preventiva em segunda instância, né, no trânsito em julgado, né, ou seja, que o preso, perdão, não é preventiva, de que na verdade você poderia manter preso aquele réu que estaria em trânsito julgado da segunda para a terceira instância, e é o caso, é o que explica a prisão do Lula, e depois também é o que explica quando solta o Lula, antes até mesmo do STF anular o julgamento, né? Que depois essa no caso, decisão do STF, ela é alterada em seguida. E estamos aí, né, novamente, na expectativa do que vai acontecer amanhã, né? Olha, eu queria falar aqui, antes de tudo, que eu, Vinícius, minha família, ela é de Brasília, né? Quer dizer, ela é de Brasília, mas os meus pais não nasceram em Brasília porque Brasília não existia quando eles nasceram. Eles foram jovens para Brasília, meus avós, né, dos dois lados, foram funcionários do governo, né? Nos dois casos, que foram trabalhar em Brasília quando a capital saiu do Rio de Janeiro para Brasília. Eu fui muito a Brasília. Brasília é como se fosse uma segunda cidade minha, porque eu ia muito lá, né? Apesar de eu ser de São José dos Campos, interior de São Paulo, onde eu nasci e fui criado. E eu sou sincero, com todo respeito à história da cidade, essa ideia de fazer uma capital no interior, para você integrar o território. Gente, onde é que fica Pequim na China? Fica no centro? Washington, nos Estados Unidos, fica no centro? Né? Capital da Austrália, que eu acho que é Canberra, né? Fica no centro? Ottawa, no Canadá, fica no centro do Canadá, o Canadá que tem aquele norte que é muito gelado? Não, hoje em dia, já era uma época em que existiam mísseis, né? Já existiam mísseis, essa ideia de você jogar a capital para dentro do território, na alegação de que você vai integrar a nação, vai desenvolver? Não. E Brasília, com todo respeito ao urbanismo e arquitetura modernista, é uma cidade em que é possível acontecer essa coisa ridícula, infelizmente, né? Da americana fazer esse desfile. Porque se fosse no Rio de Janeiro, né? Onde ali você tinha o Palácio do Catete, você ficar lá, enfim, ali no centro do Rio, tanque de guerra rodando, não ia ser tão simples. E olha, eu sou sincero, né? Certamente haveria protesto em direção aos tanques. E nós veríamos cenas assim, talvez semelhantes àquelas cenas da queda da União Soviética, em que os tanques
estavam em Moscou e a população pulava nos tanques de guerra já, pedindo o fim da União Soviética. Talvez acontecesse algo assim. Isso mostra, né, essa capital fria que foi criada. Brasília, apesar de não ser uma cidade com, se não me engano, acho que tem 2 ou 3 milhões de habitantes no Distrito Federal e tem mais no entorno, ou seja, é praticamente já a terceira metrópole do Brasil, né, ou vai ser a terceira metrópole do Brasil com o tempo, ainda acho que não é, mas está caminhando para isso, que tem a terceira pior periferia do Brasil, é bom lembrar disso, só perde para São Paulo e Rio. E mesmo assim, aquele eixo monumental, aquela área ali administrativa da cidade, eu que já até passei meses em Brasília, em alguns momentos, é como se aquilo não fosse a cidade. Né? As pessoas vivem assim, sou sincero, é muito distante. Você está em Brasília, mas também não está em Brasília. As questões assim da política, você não fica vendo. A cidade é muito espalhada, né? Mesmo sendo muito grande, é muito espalhada. E ela permite que haja essa atitude, né? Essa coragem, tanto do Bolsonaro como também das Forças Armadas, de, né, fazerem pressão, fazerem essa provocação, mesmo com essa alegação de que não, é uma coisa que estava agendada, que a conversa vai ser essa. Mas vai ser essa demonstração de força. Aí vamos ver como é que os deputados... Não vou estranhar se houver alguma mudança no voto, sim. A gente não sabe o que pode acontecer. Que há uma pressão por essa questão do voto impresso e tudo mais. O voto impresso, ele é muito caro, ele vai despertar uma série de polêmicas, porque certamente vai aparecer alguém que vai votar e vai dizer que o que estava ali não está batendo, vai criar. Nós já esperemos já uma eleição no que vem tensa, né? Tensa em relação a isso, em virtude desse factóide que foi criado. E agora, esperemos para ver. Espero que os comentadores mais otimistas, vendo que isso aí é mais uma atitude translocada do Jair Messias Bolsonaro, que até, pegando aqui a fala do Plínio, novamente se comportando como um pateta de seu próprio governo, vamos ver como é que vai ser o resultado amanhã. Né? E né, eu vou ter que fazer um outro vídeo em seguida, mas tinha que fazer esse primeiro aqui para poder, pelo menos, colocar na conversa as minhas expectativas e também comentar o quanto que eu lamento esse urbanismo de Brasília, né, que ele impede que as manifestações sejam quentes, né? Você vê assim, o que, por exemplo, aconteceu já em Buenos Aires, aconteceu em Santiago, né? Como também nos países da Europa, na história, assim, você vê ali, queda da Bastilha em Paris, você tem Torre de Londres na Inglaterra, ou seja, pontos da cidade assim que sempre foram pontos de protesto, de rebelião, de revolução na história. E Brasília, sabe, é aquela lâmina de água ali atrás do Congresso, que o pessoal vai lá e fica pulando. Não tem o mesmo impacto. Né? Eu lamento muito que a capital não esteja mais no Rio, porque certamente o pau ia comer. Né? Ia ser um quebra-quebra, e talvez fosse, né, um acerto de contas. Isso vai acontecer, isso é inevitável. É um pouco da minha impressão. O grande problema de a gente ter esses zumbis saudosistas da ditadura militar no Brasil, né, em sua maioria militares, é que não houve um acerto de contas com o fim da ditadura. A ditadura acabou e o seu fim foi negociado até mesmo com o partido Arena, que virou depois PDS e PFL, e eles mesmos articularam a transição democrática, ou seja, os próprios apoiadores da ditadura participaram da transição democrática e até participaram da promulgação da Constituição de 88, por mais avançada que ela seja em muitas coisas. Né? E enquanto que não houve uma ruptura, como houve no Chile, que agora está havendo, na verdade, né, como houve na Argentina, como houve no Uruguai, uma ruptura e um acerto de contas. O Brasil não fez esse acerto de contas, não. E ele precisa ser feito. E se a capital não fosse lá, certamente esse acerto já teria acontecido. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Não me conhecia, eu sou o Vinícius. Se inscreva aqui no canal, acione notificações. A gente se vê no próximo encontro. Um abração.